acabei de fazer uma música hoje de manhã. Eu fui bem cedinho para Florianópolis, lá na clínica lá no centro de Florianópolis. Eu, esperando o paciente, fiz essa letra e essa música. E demorou umas 3 horas lá para ser atendido. E enquanto isso lá, eu dei uma volta lá e encontrei 2 meninas lá que estavam conversando, que elas também faziam o exame. Aí eu disse que tinha feito uma letra de música, delas acharam engraçado. Eu só quero dizer para aquelas 2 meninas lá, aquelas 2 fofuras que estavam lá, no sentido bom da palavra, né? Que muito atenciosa, né? Então eu dei o meu site lá no YouTube para eles acessar. Então eu quero dizer assim, essa música eu vou dedicar para, já que não tinha sido dedicada, eu vou dedicar para elas. Mas a música também ela tem um porém. Lá na música, eu na hora nem percebi que quando a música dizia que vem ser o meu homem e eu a sua mulher, não tem nada a ver, tá? É só na letra, eu sou homem mesmo, tá certo? Não vou inverter as coisas aí, tá certo? Vem, esqueci o nome da música. O nome da música é Vem Me Amar. Vem, faça de mim o que você quiser. Vem, ser o meu homem e eu a sua mulher. Vem, me fazer amor, vem me amar, sem pensar. Vem, vem, quero sentir dentro de mim o teu calor. É proibido, mas todo homem já provou. Vem, me fazer feliz, me faz mulher, se me quiser. Vem, me diz que me ama, me leva pra cama. Quero ser só sua, quero conhecer magia do prazer, toda nua. Vem, experimentar o sabor do fruto do amor, a maçã proibida. Vem pro meu paraíso, perder o juízo desta vida. Vem, experimentar o sabor fruto do amor, a maçã proibida. Vem pro meu paraíso, perder o juízo desta vida. Vem, vem, eu fui traída pelos laços do prazer e despertou esse desejo por você. Vem, eu te seduzo e deixo me seduzir, só pra ti vamos curtir. Vem, me diz que me ama, me leva pra cama. Quero ser só sua, quero conhecer magia do prazer, toda nua. Vem, experimentar o sabor do fruto do amor, a maçã proibida. Vem pro meu paraíso, perder o juízo desta vida. Vem, eu fui traída pelos laços do prazer e despertou esse desejo por você. Vem, eu te seduzo e deixo me seduzir, só pra ti vamos curtir. Vem, experimentar o sabor do fruto do amor, a maçã proibida. Vem pro meu paraíso, perder o juízo desta vida. Vem, me diz que me ama, me leva pra cama. Quero ser só sua, quero conhecer magia do prazer, toda nua. Vem, vem, me diz que me ama, me leva pra cama. Quero ser só sua, quero conhecer magia do prazer, toda nua. Vem, experimentar o sabor do fruto do amor, a maçã proibida. Vem pro meu paraíso, perder o juízo desta vida. Vem, vem, vem experimentar o sabor do fruto do amor. Vem. Então essa música, eu não sei, essa música não é o estilo de me cantar, mas ela, por exemplo, não teve inspiração nenhuma, aquele respeito lá, respeitando sempre as pessoas, porque assim, ó, eu tenho uma admiração muito grande, um preço grandiosíssimo pelaquilo
que é a nossa cara metade, que é a mulher. Nós costumamos dizer que a mulher é a muleta do homem. Muitos homens podem não concordar com isso, mas é verdade. Porque, como se disseram uma vez para mim, quando a mulher morre, a casa cai. E se o marido morre, ela pende. Então eu acho que tem um sentido lógico. Então eu tenho uma admiração muito grande. Sempre, toda a minha vida, eu tive esta convicção de que a mulher, aquilo diz, é uma flor. Aquela música do jardineiro. Então realmente é surpreendente para nós. Quer dizer, quando Deus nos tirou a costela que apresentou nós, o homem, foi amor à primeira vista. Ele ficou apaixonado, ficou de queixo caído. Essa coisa que nos encanta, sem elas o homem não é nada.